Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês hoje sobre Coritiba e Internacional. O Coritiba mostrou-se um time completamente diferente do time que enfrentou o São Paulo, onde praticamente não deu trabalho ao time de São Paulo e dessa vez agora lutando contra o rebaixamento, né, como tem ocorrido durante todo o campeonato, mostrou-se um time muito mais forte jogando dentro de casa. Começou com é, uma formação de 4-4-2 em que estava com três volantes, parecendo que seria um time defensivo, mas no decorrer ali do primeiro tempo mostrou-se muito forte, atacando o Inter com muita capacidade. O Inter praticamente não teve chances de gol, se sentiu bastante acuado, a marcação do Curitiba estava muito aberta, marcando o Inter no campo de defesa e assim retomando a bola com muita facilidade e tendo um volume de jogo absoluto, coisa que eu só vi acontecer contra o Santos ali na Copa do Brasil, bem no início lá do ano, né? Mesmo com todo esse volume de jogo, com toda essa capacidade, e até com a incompetência do Inter em sair aí dessa armadilha, o Curitiba conseguiu fazer apenas um gol. Gol de escanteio, que também é o primeiro do campeonato. Estamos aí na 33ª rodada do campeonato e o Curitiba só fez um gol da cobrança de escanteio, da origem da cobrança de escanteio. Enfim, o Curitiba teve mais oportunidade de ampliar o resultado, mas acabou não conseguindo, mesmo com o grande volume de jogo que teve ali no primeiro tempo. Quem viu o primeiro tempo parecia que não havia um grande adversário para o Curitiba. O Curitiba estava muito superior e essa força da torcida realmente transforma ali os jogadores, eles ficam muito energizados, por assim dizer, e mostrando-se um time muito forte. Acontece que na virada do segundo tempo, temos ali o Mano Menezes do outro lado, foi técnico de seleção brasileiro, então não é bobo, né? O Internacional chegou ao seu 12º jogo de invencibilidade, então o Mano voltou com tudo e colocou o time do Internacional no ataque nos primeiros 14 minutos. O Curitiba não conseguiu chegar na área do Inter, a posse de bola estava total com o time do Internacional e através de um gol de escanteio o Inter estava empatando o jogo. Mas aí por aquelas interpretações, né? O juiz foi chamado no VAR ali, ele verificou ali que havia um jogador do Inter que estava impedido e apesar de ele não ter tocado na bola, ele atrapalhou a visão do goleiro e assim, participando do lance, ele estava impedido e foi anulado o gol do Internacional. A torcida comemorou, afinal o Coritiba ainda estava vencendo o jogo e isso poderia trazer, digamos assim, uma certa tranquilidade, né? Poderia abalar o time do Inter, mas não foi o que aconteceu. Passando 2 minutos ali, o Inter já empatou o jogo, fazendo o gol de um cruzamento ali que vinha da direita. E ainda assim, com o gol, né, empatando o jogo, o Inter ainda estava em cima do Curitiba. Aí o, o Guto Ferreira ele tomou uma providência, né, acabou botando o Varley no jogo e colocando o Varley no jogo, em que pese ele ter tirado alguém ali do meio, porque o Curitiba estava ganhando a meia cancha ali no primeiro tempo, mas por um motivo estranho, né, acabou perdendo essa condição ali no segundo tempo. E mesmo tirando alguém ali do meio e colocando no ataque, que é o Varley, o Curitiba começou a melhorar e começou a atacar o Inter. Deu uma certa equilibrada no jogo ali, certo? Mas não teve lances agudos ou capacidade ou volume de jogo para chegar a virar o jogo. Não chegou exatamente a ameaçar o Internacional. Inclusive, o que eu pude notar aí nesse segundo tempo, que é uma coisa crônica no futebol, venho falando aqui no decorrer dos últimos vídeos, que os times eles não costumam treinar cobranças de falta, não costumam fazer ensaios de jogada. Então, assim, as bolas paradas não têm feito efeito praticamente nenhum dos times.
Em que pese ontem, né, o Bragantino ter feito aquele gol de falta, né, é muito raro acontecer nos times brasileiros do pessoal ter ali um grande cobrador de falta ou uma jogada ensaiada que possa culminar em gol, né, para que o pessoal possa trabalhar e tudo mais. Eu sei que o calendário brasileiro é um pouco é, fechado, né? O pessoal não tem muito tempo de treino e tudo mais, mas às vezes uma semana ali de treino dá para você tentar alguma coisa, né? E então assim, o Curitiba ele não tinha um plano B, né? E no Campeonato Brasileiro, os técnicos, né, e até os jogadores têm que perceber que uma vez colocado ali um esquema que não funciona, você precisa ter uma outra possibilidade, né? Ou um jogador diferenciado, ou uma troca de esquema de jogo, ou percebendo ali que não dá para fazer as jogadas pelo meio, fazer jogadas pelas laterais, ou tentar fazer a tabela, evitar assim esse acúmulo de jogadores em determinada área do campo. Então, assim, tem que haver uma outra forma, né? Uma outra condição para ter a possibilidade de fazer os gols. Porque, afinal de contas, o Internacional, né? Pegando o exemplo do Internacional, está disputando o título. Hoje, empatando o jogo, acabou meio que dando adeus, né? Porque com 10 pontos de diferença, vai ser difícil de alcançar o Palmeiras, já que falta apenas 5 rodadas para o término do campeonato. Já com o Curitiba, se tivesse vencido hoje, estaria a 4 pontos da zona de rebaixamento, ficou apenas 2. Em que parece ter bastante gente ali embaixo e esse pessoal não estar ganhando, porque o Curitiba tem tido muita sorte nesse aspecto, né? Perde, mas acaba que os times lá de baixo não ganham. Então, assim, nessa situação que está o Curitiba, um ponto acaba sendo benéfico, assim, enquanto os outros não estiver fazendo, ele estiver fazendo, tá tudo bem. Só que os times que serão enfrentados são times poderosíssimos, né? Então, o Curitiba agora vai pegar o Fortaleza, depois vai pegar o Juventude, os dois fora de casa. Não tem feito grandes apresentações fora de casa. O Fortaleza está em regime de ascensão, então a possibilidade de vitória lá vai ser menor. Basta ver aí que agora na segunda o Fortaleza vai ter o Atlético Mineiro, né? Vamos ver como é que o Fortaleza vai se comportar aí contra o Atlético Mineiro. Mas em vencendo, o Fortaleza vai ter uma grande possibilidade de chegar à vaga aí na Libertadores, inclusive na vaga direta, já que o Atlético não vem ganhando em seus jogos. Com o Coritiba, ele tem que buscar esses pontos, principalmente fora de casa, para tentar reverter essa situação aí, né? Porque chegar, pode ficar perto da zona de rebaixamento, mas entrar na zona de rebaixamento faltando tão poucas rodadas vai ser complicado de sair mais adiante, né? Então, não que o Guto Ferreira assim tenha grandes opções também, né? Porque assim, o banco do Curitiba digamos assim, digamos, o titular do Curitiba às vezes é banco dos outros grandes times, né? Então, o Curitiba não tem grandes jogadores ali para que vá fazer uma mudança de jogo. Inclusive, você vê o Varley que entrou ali, ele deu ali, fez uma fumaça ali, mas ele não é um grande jogador, não é aquele cara que vai decidir, né? Não é aquele cara que agudo, né? Que bate em gol, que faz uma jogada pelo lado. Ele, às vezes ele corre, às vezes ele não corre, né? Às vezes ele recebe a bola, não consegue progredir na jogada. Mas também o Guto Ferreira tem quem, né? Ele botou o Léo Gamalho é um jogador de área, ele praticamente não recebeu nenhuma bola em condições de fazer gol. Quando tinha ali o Paixão fazia jogada de linha de fundo e o Léo Gamalho recebia muitas bolas. Com a saída do Paixão, acabou essa jogada. Não tem mais ninguém para conseguir fazer essas jogadas. E daí eu sinto o Coutinho sendo muita falta de um jogador de meio, né? O Robinho, por exemplo, poderia ser esse jogador, só que não sei o que acontece, não sei se é a opção do treinador ou se ele se machuca muito, mas esse é o cara de fazer os lançamentos. Aí, para fazer lançamento, ele tem que ter ponta. Aí o Aleph Manga, ele tá de um lado, mas não tem ninguém do outro. Aí e o pessoal estuda os times, né? Todo mundo sabe que o grande jogador de Curitiba é o Aleph Manga. Você bota um ali no Aleph Manga, o Curitiba morre praticamente, né? Então falta aí como eu digo, né, um plano B, uma nova possibilidade, uma nova esperança, um treinamento ali de cobrança de escanteio, por exemplo, né, que hoje acabou fazendo um gol, mas
um gol em 33 rodadas. Quer dizer, o pessoal não treina, o pessoal não sabe se posicionar, não sabe cobrar. É complicado. Eu venho falando aqui que há muita falha ali de planejamento e de treinamento ali no Curitiba, né? Para que ele possa desempenhar um melhor papel aí no Campeonato Brasileiro, né? E além de tudo, essa coisa estranha, né? Do Curitiba acabar jogando bem, em que peça ter jogado bem no primeiro tempo hoje no Couto Pereira e não jogar nada fora de casa. É como se os espíritos dos jogadores ficassem ali no Couto. Quer dizer, só tem espírito de jogo quando está nesse campo. Então, o que acontece quando sai? Quer dizer, perde a vontade de jogar, quer dizer, sei lá, as pernas ficam em casa, o que acontece? Sabe? Não dá para entender. É complicado. Também é importante dizer que, claro, tem a qualidade dos outros times e tudo mais, mas, puxa vida, dos 20 clubes, né, do Campeonato Brasileiro, nós podemos claramente dizer que tem pelo menos 10 iguais ou abaixo do Curitiba. E o Curitiba não consegue ganhar desses times. Então, a possibilidade de segunda divisão acaba se avizinhando. Hoje poderia ter vencido, mas assim, esses times que estão aí na ponta da tabela, que são times grandes, eles estão acostumados a jogar com pressão. Então, o máximo que vai acontecer é isso mesmo, né? No primeiro tempo ficar desarticulado e tal, mas no segundo tempo vem forte. Esses 10, 15 minutos aí que o Inter fez com o Curitiba, era para acontecer o contrário, já que quem está jogando em casa é o Curitiba. Aí o que acontece? Eles se sentem acuados, quer dizer, estava ganhando de 1-0 o primeiro tempo. Tem que jogar na pressão. Esses 10, 15 minutos é pressão de time da casa. Não pode sofrer pressão de quem é visitante. Então o que acontece? Ficaram com medo? Estava ganhando o jogo. Como é que é isso, né? Esse espírito, essa vontade é que vai fazer o Curitiba ficar na primeira divisão. E tem desafios maiores. O Internacional é um time grande aí, está na segunda posição, mas vai vir Flamengo aí e vai vir Corinthians. E o Curitiba vai estar disputando o jogo para não cair. Então, esse espírito guerreiro vai ter que entrar aí nos jogadores do Curitiba para tentar evitar essa queda aí. Se não for assim, vai ficar bastante complicado. Na terça-feira nós temos aí Atlético e Palmeiras aqui na Baixada. Vou acompanhar aqui com vocês. O Atlético vai jogar com o time reserva, já que vai disputar o título da Libertadores no sábado. Então vai jogar na terça-feira, na quarta eles já vão viajar lá para Guayaquil, fazer reconhecimento de gramado e tudo mais, e depois disputar a final. E eu vou dar o meu parecer a respeito do jogo após o término dessa partida. E se não me engano, na quarta-feira o Curitiba vai jogar ali com o Fortaleza e também vou falar a respeito desses jogos aí para vocês. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo. Não gostou? Fique à vontade aí para discordar. Enxergou alguma coisa que eu não enxerguei? Escreva aí nos comentários para falar a respeito disso. E fique bastante à vontade aí para debater aí quais são as suas ideias a respeito do jogo, já que, como eu disse aqui, não sou dono da verdade e aqui o canal é bastante democrático para tomar essas decisões e discussões bastante abertas aí aos torcedores dos seus times. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.